Fala, meu aluno, muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que está me ouvindo aí, você que está me assistindo. Galera, professor Ailton Paz aqui. Vou trazer hoje uma aula para vocês de normas de circulação e conduta, certo? Então toda aquela parte ali do capítulo 3 do CTB. Então eu preparei um materialzinho aqui, tanto né, com o CTB esquematizado, o capítulo 3 esquematizado, e preparei aqui um TD com 20 questões, 21 questões para a gente resolver, beleza? Então eu vou deixar disponível esse material na descrição do vídeo, beleza? Então vocês vão poder baixar esse arquivo aqui. E aí, tanto a parte esquematizada como a parte aqui das questões, certo? Então vamos começar aqui pelas questões, galera, e aí a gente vai né, entrando, vou explicando aqui a lei para vocês e a gente vai pontuando aqui cada tópico, certo? Vamos começar aqui com a primeira questão. A primeira questão ele vem trazendo um assuntozinho sobre vias, né, ó. Onde não existe sinalização nas vias urbanas, ó. Onde não existe sinalização regulamentadora com velocidade máxima nas vias urbanas. Então, olha só. Nas vias urbanas, pessoal, nós temos quatro, certo? Quatro vias urbanas. Coletoras, locais, arteriais e trânsito rápido. Aí, como é que eu faço para me decorar isso aqui? Eu tenho um bizuzinho para você aqui, para você decorar esse assunto, certo? E eu tenho até ele esquematizado aqui que já eu mostro para vocês. Nós temos um bizu do tracolo. Bizu do tracolo, galera, é o que? Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Então tu tem 80 km por hora para trânsito rápido, tu tem 60 km por hora para arterial, tu tem 40 km por hora para coletora e 30 km por hora para local, certo? Então, tá na dúvida de quem tu vai marcar, qual a opção tu vai marcar para as vias urbanas, tu lembra do tracolo, liga pro tracolo, 80, 60, 40, 30. Então começa com 30, termina em 80. Tenta achar algum atalho mental aí para tu conseguir pegar essa informação aqui, beleza? Então trânsito rápido, 80, arterial, 60, coletora, 40 e local, 30. Resposta, letra A, certo? Então essas são as velocidades máximas nas vias urbanas, beleza? O que é uma via de trânsito rápido, galera? É uma via que não tem cruzamento, não tem interseção, não tem semáforo, não tem faixa de pedestre, é só para você correr. Quais são as vias arteriais? São as principais vias da cidade. Elas já tem tudo o que arterial, o que a trânsito rápido não tem. Semáforo, faixa de pedestre, centros urbanos, cruzamentos, coletoras, vias de bairros. Elas coletam o tráfego e levam para as principais vias, tanto as arteriais como as de trânsito rápido. E as locais são vias de unidades autônomas, tá? Então pode ser rua de condomínio, rua de estacionamento de shopping. Aqui tem um shopping na minha cidade, eu moro em Fortaleza, Ceará, tá, galera? Falo de Fortaleza, Ceará. Então aqui tem um shopping na minha cidade, galera, que ele tem várias ruas esse shopping. O estacionamento é gigante, é o shopping Guatemi. Então o estacionamento traseiro do shopping ele tem várias ruas. Então lá a gente tem vias locais, tá? Então todos os shoppings de todas as cidades do Brasil aí, quando você tem um estacionamento, você tem lá estacionamento destinado a cadeirante, a idoso. Então você pode tomar uma multa pelo órgão responsável pelaquela via. Qual é o órgão? O do município, tá? Então a autarquia municipal de trânsito ela pode entrar nesse shopping e multar né, os infratores, beleza? Então primeira questão, letra A aí, certo? Bora para a segunda questão, galera. Ó, ele fala que um caminhão quer fazer uma conversão à esquerda. Então, ó, ele quer entrar no canteiro central, beleza? E para isso, ele tem que se posicionar corretamente e ele tem que ter atenção em pedestre e ciclista, porque ele vai entrar com o caminhão né, num canteiro central aí. Então ele tem que observar né, qual é a forma correta de ele fazer isso. Então aqui, galera, ó, utilizar a faixa exclusiva de ônibus fica do lado direito, então já não é a resposta. Aproximar-se do eixo da linha divisória da pista, ceder passagem ao pedestre e ciclista e sinalizar a manobra com antecedência, com certeza. Então ele tem que fazer isso aqui, né? Quando ele vai fazer uma conversão à esquerda, ele tem que parar no eixo central, observar se não vem veículo de um lado, não vem para o outro e cruza a via. Nesse caso aqui ele quer cruzar o canteiro central. E quem é que passa no canteiro central, galera? Pedestres, né? Vão passar ali também ciclistas e aí vai. Então ligar o pisca-alerta em vez de dar seta não tem cabimento, né? Não tem necessidade. Pisca-alerta é só em momento de emergência.
Converter sem reduzir a velocidade para não trancar o fluxo, errado, né? Então, segunda questão, B de bala. Beleza? Bora pra frente. Próxima questão. As vias abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em vias urbanas e vias rurais. Urbanas nós já sabemos, que é o bizu do tracolo, tá? Onde é que tem as vias urbanas, galera? Lá no capítulozinho 3 de CTB, né? Do CTB nós temos lá no artigo 60, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Deixei esquematizado aqui pra vocês, galera, ó. Cadê? Artigo 60, tá aqui ele, ó. As vias abertas de circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em urbanas. Urbanas, galera, trânsito rápido, arterial, coletor e local. E quais são as rurais? Rodovias e estradas. Rodovias e estradas, galera, ó. E o que é uma estrada? Estrada é uma via rural não pavimentada. Não tem pavimento. Vamos estar aqui, não pavimento. E a rodovia tem pavimento. Tem pavimento. Certo? Então aqui a gente fica com a letra A, rodovia. Beleza? Letra A, rodovia. Por quê? Porque ela tem pavimento. Certo? Ela é uma via rural ainda. Olha só. Vias rurais, rodovias com pavimento e estrada sem pavimento. Básico, galera. Isso aqui cai pra caramba em prova. Cai pra caramba. Bom, isso aqui ele vai te perguntar o que é uma via de trânsito rápido, o que é uma via arterial, o que é uma coletora, o que é uma local. Isso aqui cai bastante em prova. Então podem esperar uma questãozinha dessa aí na prova de vocês, para concurso e em geral, né? Podem esperar aí, beleza? Então, vamos para a próxima questão, galera, ó. Quarta. Ele quer saber o seguinte: o CTB prevê que os veículos de polícia, quando em serviço de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, gozam de prioridade no trânsito. Nesse caso, os veículos de polícia podem. Então, galera, o que a gente tem que entender? Que os veículos, eles têm a livre circulação, certo? Desde que respeite a sinalização de trânsito. Isso aí, todo mundo já tem essa noção, né? E o que é que o nosso artigo 29 do CTB vai falar, galera? Vamos em cima aqui do que a lei vem trazendo sobre esse conteúdo. Olha só. Artigo 29. Deixa eu abrir ele aqui para vocês na tela. Cadê? Artigo 29, tá aqui, ó. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Então a gente vai ter que entender quais são essas normas. O que é que o CTB vem trazendo pra gente, o que a gente pode e o que a gente não pode. Olha só. Veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de fiscalização, operação do trânsito e as ambulâncias, além de... Eles têm o que, galera? Ó, prioridade no trânsito. A gente já sabe que eles têm as prioridades no trânsito. Eles gozam de livre circulação. Eles também têm prioridade no trânsito e gozam de livre circulação, desde que em serviço de urgência. Então, se uma polícia, uma viatura, você, futuro policial, você, futuro PRF, você, futuro guarda municipal, você estiver na viatura em serviço de urgência, em ocorrência, você tem prioridade, você tem livre circulação, parada, estacionamento, e você vai ter o quê? Que usar a sua sinalização sonora e iluminação intermitente. Então você tem que usar o seu giroflex. Vai ter que ter o som e vai ter que ter a luz, certo? Então tu não pode efetuar uma livre circulação se tu não tiver o alarme sonoro e a iluminação intermitente, certo? Então aqui a gente tem essa prioridade e essa livre circulação, certo? Vamos lá. Vamos complementar aqui, né? Ó. Então quando um pedestre ele escuta a sinalização, né, o alarme sonoro, ele faz o quê? Espera, aguarda no passeio, né, na calçada. Então ele aguarda ali a viatura passar para poder ele não se colocar em risco ali, certo? E agora quando a gente fala em uma situação de normalidade, você é um veículo como qualquer outro. Uma viatura é um veículo como qualquer outro em situação de normalidade. Então ela somente poderá por ocasião da efetiva prestação de serviço de urgência. Se não tiver serviço de urgência, galera, não tem livre circulação. Beleza? Então isso aí tem que ser, né, já enraizado na mente de vocês para que você entenda isso. Certo? E aí, outra situação também. As prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Exatamente o que eu acabei de falar. Agora vamos falar de estacionamento.
O que é o estacionamento, galera? Ó, estacionamento é o tempo superior ao embarque e desembarque. Superior ao embarque e desembarque. Certo? Então, olha só. Quando eu, policial militar, policial civil, guarda municipal, PRF, eu quero efetuar um estacionamento em tempo superior, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir a sinalização, eu tenho que seguir a legislação de trânsito. Agora, se eu quiser, entre aspas, né, vamos dizer assim, se eu quiser furar a lei, se eu quiser basicamente ir contra a lei, ela me permite, por eu ser um veículo especial, um veículo destinado a socorro, socorro, salvamento, ordem pública, eu posso? Pode, você tem essa prerrogativa. E desde que seja estacionamento, galera, ó, tem que ter a iluminação intermitente. Não pode, né? Na verdade é que não pode, não precisa ser a sonora. Vamos imaginar uma situação. Vamos lá, eu, policial civil, chego numa ocorrência, tô passando aqui na rua, certo? Tô fora da minha diligência de policiamento ostensivo, tô passando aqui na rua e eu vejo uma ocorrência na minha frente. O que é que eu vou fazer? Eu vou agir. Então eu vejo um homem batendo numa mulher na porta de casa. Então vamos criar um contexto, um marido batendo, agredindo a esposa. Então eu tô lidando ali com a Maria da Penha, certo? Então eu paro no meio da pista, paro de frente à residência e abordo o cidadão, certo? Abordo ele, mão na cabeça, né, ajoelha e tal, tô ali me identificando ali de imediato um flagrante, então eu já vou agir logo e cessar a agressão dele, não é isso? Então olha só, galera, eu quero estacionar meu veículo, 4 horas da manhã, sei lá, vamos criar aqui um contexto, 4 horas da manhã, eu preciso estar com o sinal sonoro ligado. Imagina o barulho ensurdecedor daquela ocorrência ali. Eu preciso usar a sinalização sonora? Não, eu só preciso usar a iluminação intermitente. Então, ó, a prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando o veículo estiver identificado por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Então a gente tem aqui, ó, justamente o estacionamento permitido desde que esteja com a luzinha ligada. Beleza? Então vamos lá. O que a questão vem trazendo aqui, nessa quarta questão? A gente tem a livre circulação aqui, galera? Não tem. Por quê? Policiamento, ok, certo? Policiamento ostensivo, ele tá falando aqui, ok. Preservação da ordem pública, ok, né? Que é o serviço, policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Aí ele fala que goza de prioridade no trânsito. Tem prioridade no trânsito? Tem. Agora ele fala o seguinte, situação, a questão, traz alguma situação de urgência, de serviço de urgência, ou ele está fazendo em ocorrência? Não fala. Se não fala, galera, a gente não pode criar a hipótese na situação. Então ele não pode aqui ter a livre circulação, porque ele não está com o sinal luminoso ligado e nem o som, né? Nem a iluminação sonora, e nem está em urgência, em ocorrência. Então ele vai poder estacionar livremente, certo? Ó, estacionar livremente desde que o veículo esteja identificado por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente, copiado e colado a letra de lei que a gente acabou de ler. Beleza? Resposta letra D, galera. Resposta letra D. Porque não é a letra A? Acabei de falar, não tem a livre circulação. Então também não tem a letra B, ó. Circular e parar livremente, não tem. Letra D, gozam de livre parada e estacionamento sem necessidade de luz, ó. Sem necessidade não, a gente acabou de entender que tem a necessidade da luz, tem a obrigação da luz. Então, quarta questão, letra D. Beleza? Quinta questão, pessoal, ó. Quanto aos limites máximos de velocidade nas vias abertas à circulação, onde não existe sinalização regulamentadora. Galera, ó, não existe sinalização. A gente acabou de entender o bizu do tracolo. Eu não vou nem voltar lá na lei. Tu já sabe aqui, eu já te falei. Então vamos lá, ó. O tracolo. Trânsito rápido, 80, liga pra ele, ó. 80, arterial, 60, coletora, 40, local, 30. Então, galera, vamos lá. É de 60 km por hora nas vias de trânsito rápido? Trânsito rápido é 60? Não, é 80. Já não é a letra A. Letra B. É de 70 km por hora nas vias locais? Vias locais, 70 km por hora, galera? Não, né? Tá doido? Então, já não é a letra B. Certo? Via local é uma via fechada, né? Já pensou? Então não tem nem condição aí. Vamos pra letra C, ó. É de 70 km por hora nas vias coletoras? Não, galera. Via coletora é o quê? 40, certo? É de 80 km por hora nas vias de trânsito rápido? Sim.
e de 60 km por hora nas estradas? Sim, né? Então, olha só, quando a gente tem essa questão de estrada, pessoal, deixa eu até ver se eu escrevi aqui pra vocês. Cheguei a escrever aqui, escrevi não. Olha só, quando a gente tem estrada, nós temos tanto rodovias como temos estradas, né? Na estrada, a velocidade máxima é de 60 km por hora. Falei pra vocês que estrada é uma via rural não pavimentada. É de 60 km por hora a velocidade máxima. E numa rodovia, quando não tem sinalização, a velocidade máxima para carros, caminhonetes, caminhonetas e motocicletas, a gente chega a 110 km por hora. Certo? 110, se não houver sinalização. Aí nesse caso aqui, ó, nós temos ainda outros veículos, né? Por exemplo, ônibus, micro-ônibus, 90. Nós temos os demais veículos, caminhão, carreta, né? Aí já é 80, certo? Então aqui, ó, a gente tem a letra D como resposta. Beleza? A letra E, a gente já sabe que não é que a resposta é 40 km por hora nas vias arteriais. Não, arterial é 60. Acabou-se. Quinta questão, a gente matou aí a letra D, certo? Sexta, de acordo com o CTB, circulação de veículos e pedestres deve ocorrer, galera, de que maneira? De uma maneira que tu vá garantir a fluidez do trânsito. Tu tem que garantir a fluidez do trânsito. Galera, básico. Tu vai priorizar a rapidez do trânsito, sendo que a gente está falando de pedestre? Não, né? Tu tem que proteger a vida dele. No trânsito, galera, o maior, ele é responsável pelo menor. Sempre, certo? Então aqui a lei da selva, ela inverte. O maior, ele é responsável pelo menor. Favorece os veículos de maior porte? Não, galera, né? Facilita o transporte de carga? Não. Garantiu o livre direito de circulação em qualquer situação. Galera, qualquer deixou errada a questão. Cuidado com qualquer, somente. Quando generaliza, você tem que ter um cuidado, né? Para não vacilar aí por conta dessa questão que vai generalizar o item, então tudo poderia dar certo. Então qualquer situação fica errada a questão, beleza? Então aqui a gente tem lá no artigo 29, salvo engano, é lá no artigo 29. Deixa eu trazer aqui para vocês, só pra gente... 29, né? Agora vamos ver aqui qual inciso, né? Porque tu é doido, é muita coisa. 29 é que ele é muito grande. Deixa eu ver se eu acho aqui, galera, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Aqui é rotatória. Tentar fazer aqui aquela leitura dinâmica rápida, né? Pra ver se eu acho aqui pra vocês onde é que tem. Que eu não tô conseguindo lembrar onde é que está. Qual inciso, né? Por enquanto aqui não achei não. Olha só, tá aqui. Mais ou menos aqui, galera, ó. Ele fala o seguinte: respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas nesse artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres, certo? Então, ele vai falar aqui mais ou menos que o veículo maior, ele é responsável sempre pelo veículo menor. Então isso aqui, galera, é uma regra, certo? Questão mesmo da integridade física das pessoas, dos pedestres, né, dos transeuntes. Beleza? Então, tranquilo aqui, tá? Bora pra sétima. Ele quer saber aqui o CTB. O CTB prevê que a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização. Obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Nas vias urbanas de trânsito rápido, galera, urbana de trânsito rápido, onde não existe sinalização regulamentadora, eu acabei de falar pra vocês, liga pra quem? Pro Tracolo. Vias urbanas de trânsito rápido, 80 km, certo? 80 km. Arterial, 60, 40 coletora e aqui, ó, 100 e 110 nós vamos colocar, certo? Por quê? Porque aqui ele tá falando em vias de trânsito rápido, sem a questão ali da sinalização, certo? Onde não existe sinalização. Então, se não tem sinalização, essa vai ser a velocidade, ok? Oitava. A segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada entre todos os usuários da via. É crucial implementar ações para garantir a proteção de todos, com o objetivo de reduzir o número de acidentes. Show! Nessa perspectiva, onde houver marcação viária longitudinal de visão de fluxos opostos, do tipo linha dupla contínua ou simples amarela, né? Ou simples contínua amarela. Como o motorista deve proceder? Galera, quando a gente fala de sinalização aqui, nós temos o seguinte, nós temos a linha
simples, que é uma linhazinha reta, né, ó. Então ele está falando contínua, né, ó, simples, contínua. Então a linhazinha reta, a da cor amarela. A cor amarela ela vai trazer o quê? A questão do fluxo oposto. Então, um vai e um vem. Quando a cor da linha é amarela, galera, um vai e um vem. Quando ela é contínua, tu não pode ultrapassar. Aqui ele falou outra situação, ó. Dupla contínua ou simples contínua. Dupla contínua, galera, que substitui o canteiro central. É assim, ela vai substituir o canteiro central. Então o que é o canteiro central? Aquela calçada que fica no meio da pista. Então aquela calçada que fica no meio da pista a gente chama de canteiro central, certo? Então se tem duas linhas, ela substitui. Então tem um canteiro central imaginário lá. Então ele não pode ultrapassar quando a gente fala de contínua, tá? Então o motorista do veículo não poderá realizar ultrapassagem. Resposta letra D, certo? Tranquilo aqui, de boa, né? Vamos pra frente. Bora pra nona, né, ó. Ele quer saber o seguinte, galera. Sobre a alternativa incorreta das normas gerais de circulação e conduta. O que é que tá errado aqui, né? As provas e competições desportivas, inclusive de ensaios em via aberta à circulação, só poderão ser realizados mediante prévia permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via e dependerão de quê? O que é que ele quer falar aqui, galera? Eventos, né, tanto privados ou públicos, independentes, mas vamos trazer pro privado aqui, vamos imaginar a situação do privado. Então, uma pessoa que cria uma competição, cria um entretenimento ali de competição desportiva, né? E aí, nesse caso, eles querem usar uma via. O que é que eles têm que fazer? Eles têm que fazer um contrato, certo? Um contrato de seguro que se cause risco para a população. Ele tem que dar um calção mediante prévio, né? Um prévio calção, vamos dizer assim, para antes que o evento aconteça, ele já dê, né, esse calção para garantir a segurança de todo mundo. Tem que ter autorização, né, autorização de quem tem circunscrição sobre a via. Então isso aqui, galera, tá lá mais ou menos no artigo, tá lá no final das normas de circulação, artigo 67 mais ou menos. Deixa eu confirmar aqui para vocês. 64, 67 mesmo. Ó, então é o seguinte, as provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios em via abertas à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito, com circunscrições sobre a via. Acabei de falar isso para vocês. Autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou entidades estaduais a ela afiliadas. Então, ó, autorização, tem que ter ali a prévia permissão, o calção, né, como eu falei para vocês, para cobrir possíveis danos, certo? E contrato de seguro contra riscos e sinistros. Galera, ó, redação dada pela lei de 2023. Hoje nós temos sinistros em vez de acidente. Sinistro é um acidente, tudo que envolva ali uma colisão, uma coisa do tipo, um acidente de trânsito. Então, acidente a gente pode ter um acidente em casa, né? Você vai no banheiro, escorrega e você sofreu um acidente. E sinistro envolve veículo automotor, envolve o trânsito, tá? E olha só, galera, ó, o prévio recolhimento que eu falei pra vocês. Tranquilo? Então, nesse caso aqui a gente tem, né, o item correto, vamos ver o que, né? Ó, ele quer o incorreto, na verdade. Então, contrato de seguro? Ok. Autorização expressa? Ok, né? Calção ou fiança? Ok. Prévio recolhimento do valor? Ok, né? Ó. Prévia manutenção da via? Eu li pra vocês alguma coisa de manutenção da via, galera? Não. Então, você que é uma empresa, né, vai fazer um evento, você tem que ajeitar, você tem que fazer toda a questão do asfalto, sinalização da via, né? Você não precisa fazer isso, beleza? Você não precisa trazer ali uma questão de manutenção da via, tá? Quem isso vai fazer é a autoridade pública, por quê? Porque ela é competente pela regulamentação da via ali, pela circunscrição, beleza? Então vamos pra frente, galera, ó, questão de número 10. Na questão de número 10, a gente tem aqui uma questão estilo certo e errado, né? Estilo da CESP ali e da PRF. Vamos lá, ó. Segundo o CTB e suas alterações, os condutores de veículos de emergência, a gente acabou de ver isso aí, né? Veículos de emergência, ambulância, viatura policial, estão isentos de cumprir os limites de velocidade estabelecidos, podendo dirigir em qualquer velocidade necessária para atender a situação de emergência, sem risco de penalidade. Por exemplo, um motorista de ambulância pode dirigir a 150 km por hora em uma área urbana para atender um chamado?
de emergência, sem ser penalizado. E aí, galera, o que a gente tem que entender aqui? É uma questãozinha, né, que ela pode te trazer várias formas possíveis de interpretação. Aí tu pensa o seguinte, rapaz, cara, o motorista, ele só quer salvar uma pessoa, né, tá com uma situação de emergência ali, ele é autoridade pública, ele tem livre circulação, ele tem livre estacionamento, ele tem prioridade no trânsito e ele está em emergência, ele está em urgência. Rapaz, esse cara, ele vai correr aqui para poder salvar a vida dessa pessoa, aí tu, rapaz, ele vai. Aí tu vai lá e marca certo. Ou rapapocou, galera. Errado. Por quê? Porque, galera, 150 km por hora numa área urbana não tem cabimento, não tem condição. Numa situação dessa aqui, galera, um veículo a 150 km por hora numa área urbana, ele vai causar outros acidentes, colocar a vida dele em risco de outras pessoas, ele vai ter mais gente para poder cuidar, vai ter mais gente ali para poder salvar, porque 150 km por hora numa área urbana não tem condição, então ele está fora da segurança, ele não está colocando ali a segurança na via, né? E das pessoas, dos transeuntes, quem está passando pela via. Então é errado a questão 10, gabarito errado, beleza? Bora para 11. Pelo CTB, né, ó, quando o veículo transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado. Galera, eu já vi uma questão dessa aqui num concurso recente que teve aqui no meu estado, né, aqui no Ceará. Foi para agente de trânsito lá do município de Maracanaú, se eu não me engano. A questão vinha pedindo o seguinte, ele queria saber exatamente sobre essa questão de trânsito não sinalizado. Todas essas questões aqui são de concurso. Essa que eu estou trazendo aqui para vocês não foi essa que eu mencionei agora. Isso aqui já é outra. Então, olha só, isso aqui é muito cobrado, certo? Então, quando a gente fala de via não sinalizada, o que a gente tem que entender? Primeiro de tudo, galera, temos 3 situações quando se fala de preferência em via não sinalizada. Em rodovia, em rotatória e quando o veículo vem à direita na via não sinalizada, né? Então, olha só. Primeiro, rodovia. Quando a gente fala de rodovia, galera, um condutor aqui, ó, vamos supor, vou criar uma situação aqui, tá? Deixa eu criar aqui, ó, um desenhozinho. Eu gosto de desenhar, galera, eu só não sei, mas eu gosto. Vou criar uma rodovia aqui, ó. Pronto. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o condutor que está dentro dessa rodovia, ele está circulando a 100 km por hora. Vou nem botar 100 não, vou botar 80 km por hora. E eu tô aqui nessa via aqui, ó. E eu estou na iminência de entrar na rodovia. Numa situação dessa, galera, e o cara que já está dentro da rodovia a 80 km por hora, ele vai ter que parar para mim poder entrar, só de gaiato, entrar e ir embora? Não, né? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar preferência para ele. Então quem tem a preferência é quem já está dentro da rodovia, certo? Então, no caso, apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que for nela ingressar, eu que vou ingressar na rodovia, eu tenho a preferência? Não, eu dou a preferência para quem já está lá, certo? Então, o primeiro item aqui, ó, falso, certo? No caso da rotatória, quem estiver dentro dela, galera, quem está dentro da rotatória tem a preferência, tá? Então, quem está dentro da rotatória, galera, vai ter a preferência. Então, por exemplo, se eu estou aqui e você já entrou na rotatória, você já está dentro da rotatória, você tem a preferência, certo? Então, não sou eu. Então, preste atenção nisso. Rotatória é quem já está dentro dela. Nos demais casos, generalizou aí, ó, o que vier pela esquerda do condutor. Errado, o que vier pela direita do condutor. Certo? Vamos desenhar isso aqui pra vocês, né? O desenho tá muito ruim. Deixa eu ilustrar aqui, galera, ó. Por isso que eu trouxe uns ilustrações aqui bem bonitinhas pra vocês entenderem como é que funciona. Olha só. Ele fala o seguinte, ó. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem em local, ó, não sinalizado, certo? Terá preferência de passagem. Como eu falei pra vocês, quem já está dentro da rodovia. No item B, quem já está dentro da rotatória. E no item C, ó, nos demais casos que vier pela direita do condutor. Galera, o carro azul ele tem a preferência aqui. Ele pode ir em frente, ele pode entrar à direita, ele pode entrar à esquerda, mas quem tem a preferência é o carro azul. Por quê? Porque se esse carro vermelho ele bater, acontecer um sinistro aqui, ele bater, quem vai tomar a pancada todinha é o condutor que está do lado esquerdo, né? O condutor que vai tomar a pancada todinha do carro. Então ele vai ter ali um dano, né? Enfim, algo que possa colocar a vida dele em risco. Então nessa situação, pessoal, nós não podemos, em hipótese alguma,
acelerar num cruzamento, né, uma coisa do tipo, a gente vai reduzir a velocidade, a gente vai dirigir numa velocidade moderada. Então, quando não tem sinalização, quem está à minha direita vai ter a preferência, que é minha mão direita, tá, galera? Ó, então, quem está à minha direita vai ter a preferência. Então, tudo que está do lado direito do condutor tem a preferência. Aí, muitos alunos, candidatos, colocam assim, ó, terá preferência quem está sempre à direita do condutor. Errado, não é sempre. Só pode usar a palavra sempre se vier não sinalizado junto. Então, terá preferência sempre quem vem pela direita e não vier não sinalizada? Beleza. Aí sim, certo? Então, a resposta aqui tranquila, né? A gente entendeu aí que é o VFV. Então, letra A. Fechou? 11, letra A. 12, galera, ó. Julgue o item a seguir. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, veículos de tração animal estão proibidos de circular em vias terrestres, urbanas e rurais, sendo exclusivamente permitida a circulação desses pedestres em áreas rurais não pavimentadas. Galera, é errado. Por que esse item está errado, galera? O que a gente tem que entender nesse item aqui? O trânsito, ele faz... O que é o trânsito? O trânsito é a circulação de pessoas, veículos e animais. Animal conduzido ou não, isolados ou em grupo. Então, o animal ele faz parte do trânsito. O animal ele pode estar, né? Ele pode estar na via, ele faz parte do trânsito. E uma pessoa pode conduzir ele. E se essa pessoa quiser conduzir um animal, ela vai conduzir o animal do lado direito da via, perto do meio-fio ou no acostamento. Então, pode ser um rebanho de boi, enfim, né? Pode ser vários animais passando na rodovia, o que acontece muito. A gente está dirigindo aí na rodovia, você observa que passa ali o pessoal chama de vaqueiro, né? Aqui no Ceará a gente chama de vaqueiro. Vaqueiro, boiadeiro, né? Enfim, o vaqueiro ali tangendo os bois. Então ele vai jogando ali os bois pro lado direito da via, pelo acostamento, tá? Então isso aqui você vai encontrar lá também no CTB. Tá aqui bem bonitinho pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Artigo 50, se eu não me engano. Uso de faixa... 52. Olha só. Veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista junto à guia da calçada, meio fio ou no acostamento. Tá aqui, ó. Acabei de falar pra vocês, certo? Então, nesse caso aqui, eles podem sim, galera. O item está errado, tá? 13. Condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias em obediência às seguintes situações, ó. Exceto. Se o cara não leu exceto, passa batido, né? Tu tem que utilizar o capacete de segurança com viseira e proteção? Tem. Tu tem que segurar os dois, o guidão com as duas mãos? Tem. Tu tem que usar vestuário de proteção de acordo com a especificação do CONTRAN? Tem. Mas isso aqui entrou em desuso, galera. Entrou em desuso. Por quê? Porque até hoje, eu nunca vi uma pessoa sendo multada por dirigir, pilotar uma moto sem camisa, de calção sem camisa. Eu mesmo já fiz isso. Indo pra praia, né, fui jogar bola com os amigos, só botei o capacete aqui, fechei a jugular, botei o óculos aqui dentro do capacete, baixei a viseira, tava sem camisa e tava de calção. E fui pra praia. Então, né, e nesse caso aqui, a gente, numa situação dessa aqui, galera, a lei, ela recomenda que você use equipamentos, né? Então, uma blusa mais grossa, uma jaqueta mais grossa, uma cotoveleira, certo? Uma joelheira, uma luva, né? Então, tipo assim, hoje, meio que como se fosse, entrou em desuso a obrigação, mas a lei, ela regulamenta isso, tá? Pilotar a moto usando um cinto de segurança obrigatório. Aí não tem cabimento, né, galera? Como é que tu vai usar um cinto de segurança na moto? O cinto de segurança da moto, galera, é a jugular do capacete. Mas não tem essa situação aqui, né? Então a questão 13, né, fica errada aí. É o artigo seguinte, essa aqui, é o artigo 54, ó. Condutores de motocicletas e motonetas só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança, com viseira e com óculos? Beleza. Segurando o guidão com as duas mãos? Beleza. Usando vestuário de proteção? Ok. Né, então, só pra gente ter uma noção aqui. Beleza? Show. Bora. Outra forma, galera, ó. Ele aqui trouxe outra situação, né, ó. Passageiros, né, os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores, mesma coisa. Tudo que vale para o condutor da moto, vale para o passageiro, certo? Ó, usando o vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN, né? Então a única especificação que hoje é mais, vou dizer que nem mais, né, mais regulamentada 100%, galera, é o calçado, certo? Então a gente tem aqui no CTB um calçado, questão de você usar um calçado fixado no pé, certo? Então você dirigir, pilotar de chinela é uma infração de trânsito, certo? Bora pra 14, né? Então, galera, na 14 a gente tem o seguinte, ó. Considere as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e marque a opção correta, referente às normas gerais de circulação. Então, galera, é vedado expressamente o trânsito de veículos sobre calçadas e passeios e calçadas? Errado.
Galera, não é vedado expressamente. Por quê? Porque você pode passar por cima de calçadas e passeios quando você tá de carro para entrar numa garagem. Desde que você entre numa garagem ou saia de um estacionamento. Aí você pode subir a calçada. Então o carro ou moto só pode subir uma calçada se for para entrar no estacionamento ou na garagem. Somente. Então não é vedado. Porque vedado é o que, galera? Não pode de forma alguma. Beleza? A 14 fala da letra B, né? Ó. Gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, quando em atendimento na via. Apenas os veículos prestadores de serviço público pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, desde que devidamente sinalizados. Galera, apenas eles? Não, certo? Não é apenas os de prestação de serviço público. Por exemplo, aqui eu posso falar para vocês os veículos especiais, polícia, né? Aqui ele está falando de prestação de serviço público. Eu posso falar de um carro forte, eu posso falar de um carro de internet, um caminhão de energia, certo? Aqui na minha cidade tem, com certeza no Brasil todo, né? Nós temos aí um caminhão da concessionária de energia, elas têm uma escada, eles sobem lá no poste e eles têm ali aquela sinalizaçãozinha com cone, então eles podem, né, fazer um estacionamento. Então nesse caso aqui, galera, fica errada esse assunto aqui, tá? Essa questão aqui, esse item aqui. Bora para a letra C. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Correto, galera. Aqui, a letra C fica correta, certo? Porque, ó, tu não pode ultrapassar em cruzamento, certo? Então, cruzamento, galera, é interseção. Interseção de uma via com a outra. Não tem chama de cruzamento. E suas proximidades. Não posso efetuar uma ultrapassagem aí. Beleza? Por quê? Porque não é seguro, tá? É vedada a existência de regulamentação na via determinando quando o condutor utiliza o pisca-alerta. Galera, é vedada a existência de regulamentação na via determinando que o condutor utiliza o pisca-alerta? Não. Tu tem que usar o pisca-alerta em situação de emergência, certo? Então não é vedado, beleza? Então, letra D aqui fica errada, né? Gabarito da 14, letra C. 15. Aqui, galera, ó, questão da PRF, tá? Ó. Com base no Código de Trânsito Brasileiro e na jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir. Eu falei para vocês agora há pouco essa questão. Um rebanho bovino conduzido por guia não pode circular nas vias públicas, sob pena de os animais serem recolhidos pela autoridade de trânsito. Não pode, galera. Errado. Pode sim. Pode sim. Eles são conduzidos por uma guia, né, no canto direito, né, no acostamento ou na calçada, né? Então, no lado direito, do bordo direito ali da via. Então, pode sim. Gabarito errado aqui da 15. Beleza? Artigo 52. A gente já viu isso aqui. Tranquilo? 16. Bora pra frente aqui, ó. Ele quer saber o seguinte, galera, ó. As vias são superfícies por onde transitam pessoas, veículos e animais. Falei pra vocês. A gente chama aqui também, é o pavê. Ah, eu quero lembrar o que é que o trânsito, o que é composto do trânsito, é o pavê, certo? Pavê o quê? Pessoas, veículos e animais, certo? Então, compreendendo a pista, calçada, acostamento, ilha e o canteiro central. Beleza, né? Então ele quer saber o seguinte. A denominação da via destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Galera, se já tem aqui o assunto de coletar e distribuir, então ele já fala, ó, de trânsito rápido e arteriais, ele já fala de duas aqui, ó. Então não tem como eu dar a resposta delas duas, porque ela já tem aqui. Então ele quer o quê? Ele quer outra, né? Então arterial eu já tiro, trânsito rápido eu já tiro, ó. Galera, a própria questão já tá dando um item, coleta, via coletora, certo? Então ela coleta o tráfego dos bairros, por exemplo, e joga nas vias principais. Tranquilo aí. A gente já viu isso aí, né? Então o que é uma via arterial, galera? São aquelas que têm a função de conduzir o tráfego entre as regiões, né, distintas da cidade. Tu vai levar para um ponto a outro. Então tu tem várias vias principais na tua cidade. Tu tem uma rodovia, né, uma BR, por exemplo, a gente já fala, né, de rodovia rural, que dentro da cidade, trânsito rápido já é uma via expressa que é chamada. Então via expressa é uma via para tu correr, né, vamos dizer assim. Então tu consegue, né, ter esse jogo de cintura. Então tu tem que entender a diferença de uma coletora, de uma arterial, certo? E tu entendendo isso, tu mata ou pela velocidade, se a questão te pedir, ou tu mata pela definição do que elas são. Beleza? Então, beleza aqui, né? Tranquilo.
Vamos para as últimas questões aqui, galera, ó, todas da PRF, tá? Durante o deslocamento com o veículo presidencial, foram colocados em circulação de batedores do veículo do presidente. Assertiva. Nesse caso, os batedores têm prioridade de passagem e livre circulação? Galera, leve isso aqui pro teu coração, pelo amor de Deus. Batedor não tem livre circulação. Ele tem prioridade de passagem, mas ele não tem livre circulação, certo? Batedor não tem livre circulação, ok? Então aqui a 17 fica errado, beleza? Quem é que tem livre circulação, Ailton? Veículos com luz intermitente e sinalização sonora em caráter de urgência, certo? Beleza? 18. Prerrogativa de estacionamento dos veículos de emergência serão aplicadas somente quando tais veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. Errado, galera. Iluminação intermitente, certo, né? Agora o sonoro não. O que eu falei pra vocês? Já pensou? Tô aqui dirigindo, tô na viatura e aí eu me deparo com uma ocorrência, deixo lá o som truando do giroflex da viatura e vou lá atender a ocorrência. Passo 2 horas lá no estacionamento e o som lá truando. Tu é doido, mas quem aguenta um negócio desse? Não tem condição não. Então fica errada a questão, beleza? 19. Bino estava dirigindo seu caminhão de grande porte em uma rodovia, cuja pista possui 2 faixas de circulação, no mesmo sentido. É correto afirmar que Bino só deve trafegar o seu caminhão na faixa da direita se houver uma sinalização indicando o local? Errado, mano. Esse Bino aqui entrou numa cilada, viu? Esse Bino aqui entrou na cilada. Então, Bino, sai dessa que é cilada. Não existe isso aqui, galera. Ele só vai trafegar, só deverá trafegar o caminhão dele na faixa da direita se houver uma sinalização. Errado, galera. Não é se houver uma sinalização, não, tá? A regra é o seguinte: os veículos mais lentos e pesados, eles ficam na faixa da direita. Na faixa do meio, se for uma via de 3 faixas, os veículos que estão na velocidade normal. Na faixa da esquerda, veículos com mais velocidades, né, para velocidades e lentos. Então, nesse caso aqui, os veículos mais pesados ficam na faixa da direita. Então, cilada no Bino aqui, né, ó. Então, errado, o gabarito é 19. 20. João estava dirigindo seu automóvel numa via local, de mão dupla, quando o veículo à sua frente sinalizou com o propósito de entrar à esquerda. Nessa situação, João não infringirá nenhuma norma do CTB caso ultrapasse o veículo pela direita. Então, galera, tu tá dirigindo o teu carro, tranquilo aqui, numa via de mão dupla, e tu observa, vou desenhar, tu observa que o carro da frente, ele quer entrar numa rua à esquerda. Então aqui ele já passou, né? Vamos dizer que ele quer entrar, ó, numa via à esquerda. O que é que tu vai fazer, pelo amor de Deus, aqui? Tu vai ultrapassar o cara pela esquerda e bater nele bem aqui? Ou tu vai fazer um leve desvio pela direita? Vai. E nesse caso, galera, se ele não vai infringir nenhuma norma caso ele ultrapasse pela direita. Então o item tá correto, certo, né? Então isso aqui é o sensato a se fazer. Então, galera, ultrapassagem é sempre pela esquerda. A regra é essa, ultrapassagem é sempre pela esquerda. Só temos uma exceção. Se o condutor da frente quiser entrar à esquerda, aí tu vai e faz um leve desvio pela direita, ou ultrapassagem à direita. Básico, certo? Pra gente fechar aqui as 21 questões, ó. O acostamento é a parte da via diferenciada na pista destinada à parada, ao estacionamento ou à circulação de qualquer tipo de veículo, em caso de emergência. Então, galera, o acostamento é a parte da via diferenciada da pista destinada à parada, estacionamento ou à circulação. Circulação não, galera. É vedado expressamente você circular em acostamento, certo? Então, galera, o acostamento não é destinado à circulação. Beleza? Ele é destinado ao quê? Estacionamento em situação de emergência, estacionamento ou parada em situação de emergência, circulação de pedestre e bicicletas, motonetas, que a gente chama de ciclomotores também, certo? E quando você for fazer uma conversão à esquerda numa via não sinalizada e quando não tiver local apropriado, aí você faz pelo acostamento aberto. Então, o acostamento ele só serve para isso. Ele não serve para circular. Galera, é vedado, não pode circular no acostamento, certo? Então ele não, a questão fica errada. Então ele não é permitido. E você tem uma multa bem salgadinha no acostamento. Se você for transitar no acostamento, uma infração gravíssima 3 vezes.
Quanto é a gravíssima, galera? Vocês lembram aí, ó? R$297 vezes 3. Daí tu tira, né? Ultrapassa no acostamento, tu tem, ó, vezes 5. Meu amigo, aqui, ó, vezes 5, 297. É bem salgadinho, né? Então, estacionar no acostamento. Ah, eu vou estacionar só porque eu quero aqui. Pá, é uma multa leve. Estacionou no acostamento é uma multa leve. Aí tu tem um reboque, né? Tu pode ser rebocado, né? Uma remoção. Então, galera, basicamente acostamento a gente entendeu aqui, né? Que não pode. E essas são as nossas questões, certo? Então, eu trouxe pra vocês aqui normas de circulação, beleza? Trouxe aqui pra vocês também um materialzinho bem bonitinho aqui, bem confeccionado. Então eu passei basicamente um dia, uma tarde pra noite aqui confeccionando esse materialzinho aqui, fazendo, né, uns bisuzinhos. Então vocês podem baixar e estudar por ele, que ele está totalmente esquematizado aqui para o assunto de norma de circulação. Então toda a parte do CTB que tiver norma de circulação, tu tem aqui nesse material. Então tu faz questões e tu estuda por esse material, certo? Pode observar, bota aí no site de questões, arrocha nesse material aqui que tu vai conseguir tirar todas as respostas de questões de norma de circulação daqui, beleza? Então galera, curtiu da aula? Comenta aí, né? Fala que curtiu, curte aí e se inscreve no canal, beleza? Tamo junto e até uma próxima, galera. Valeu!